Bom, pessoal, continuando com a nossa discussão a respeito de técnicas de avaliação, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as técnicas de inquirição. E dentre as técnicas de inquirição, a gente vai discutir um pouquinho sobre questionário e entrevista, ok? Bom, eu vou aqui nessa discussão usar diferentes comparações para mostrar para vocês as vantagens e desvantagens, diferenças e similaridades entre os questionários e a entrevista, tá? De um modo geral, um questionário ele utiliza um instrumento fechado, com perguntas já pré-determinadas, que podem ser perguntas tanto abertas quanto perguntas fechadas. Pode ser perguntas onde a pessoa tem que escrever, né, tem que relatar alguma coisa, como pode ser pergunta onde a pessoa vai marcar uma opção ou mais opções, seja lá como for. Enquanto que a entrevista é um pouco diferente. A entrevista ela é aplicada por um avaliador presencialmente, né, ou de forma online, igual a gente está fazendo aqui, né, mas sempre ao vivo, sempre em tempo real. E essa entrevista ela tem uma estrutura, mas ela não é engessada. Essa entrevista ela tem tópicos ou perguntas pré-ajustadas, pré-determinadas, que o entrevistador vai utilizar ao longo do processo, mas dependendo das respostas, a entrevista te dá a liberdade de mudar o próximo passo, de mudar a próxima pergunta ou de alterar alguma coisa que você está querendo perguntar, coisa que o questionário não faz, tá? Quais são as vantagens e desvantagens de cada técnica e formas de aplicá-la, né? Uma das vantagens do questionário é a rapidez, é a facilidade, é a agilidade. Você consegue, por exemplo, imprimir várias cópias desse questionário, juntar várias pessoas numa sala e entregar para cada pessoa uma cópia e todas, ao mesmo tempo, respondem o mesmo questionário. Então, no questionário, se você leva 10 minutos para preencher o questionário e devolver para o avaliador, se você faz isso para uma pessoa, são 10 minutos, mas se você faz para duas pessoas simultaneamente, são os mesmos 10 minutos. E se você fizer para 20, para 50, para 100 pessoas, continuam sendo os mesmos 10 minutos. Então, ele te dá muita agilidade. Pesquisa de satisfação, quando você compra um produto numa loja, é um excelente exemplo de um questionário que é enviado diariamente para milhares de pessoas, né? E eles têm uma agilidade e um gasto de tempo que é mínimo para conseguir as respostas. Numa entrevista, não. Se uma entrevista para o mesmo assunto leva 10 minutos para ser executada pelo avaliador, duas entrevistas levam 20 minutos. 3 entrevistas 30, 6 entrevistas 1 hora e assim sucessivamente. Então a entrevista ela te ocupa muito mais o tempo do que o questionário. Uma outra vantagem do questionário em relação às entrevistas é que o questionário pode te dar o anonimato. Dependendo do tipo de pergunta que você faz, se a pergunta, por exemplo, pode ser de certa forma constrangedora, você pode entregar o questionário, pedir para a pessoa não se identificar e ele responde e garante que as respostas estão mais fidedignas, mais fiéis à realidade. Dependendo da pergunta que você faz numa entrevista, é extremamente constrangedor e a pessoa pode não responder exatamente aquilo que deveria responder, justamente pelo constrangimento. Em compensação, a entrevista tem uma vantagem, porque todo mundo se expressa muito melhor falando do que escrevendo. Quem aqui nunca foi responder uma prova durante a graduação e ao final da prova, quando foi receber a correção, falou para o professor, poxa, mas não era isso que eu queria dizer, né? Porque realmente a nossa expressão escrita é muito mais difícil que a nossa expressão falada. Então a entrevista, ela te permite uma expressão mais correta, você consegue se explicar melhor, né? É por isso, inclusive, que em processos de seleção a gente utiliza ambas as técnicas, tanto a entrevista quanto o questionário. Porque se a gente se prender apenas ao questionário, a gente pode perder um pouco da realidade de quem é aquele profissional que a gente está contratando, por exemplo, para uma academia, para um estúdio, caso seja essa a sua situação, tá? Uma outra vantagem da entrevista é justamente essa capacidade de se adaptar rapidamente ao que está acontecendo ali naquele instante. Então, na entrevista você consegue perceber que um ou outro ponto daquela estrutura programada, daquelas perguntas que você tinha ajustado, são mais importantes. Você só consegue perceber isso em razão da resposta do avaliado. E aí você consegue ajustar rapidamente a entrevista e acabar utilizando ela de uma forma muito mais correta, muito mais específica, muito mais eficiente, tá?
Dentro da academia, a gente faz, normalmente com os nossos alunos, né, para quem tem estúdio, para quem tem academia e tudo mais, ou mesmo com personal trainer, um processo que envolve uma entrevista e um questionário, que é a nossa anamnese. Quando você faz você responde aquele documento no início, na entrada de uma academia, você vai ver que parte das perguntas ali são fechadas, como por exemplo, parquê, ou perguntas sobre sua experiência de atividade física e tudo mais, e parte das perguntas são abertas, onde você dá liberdade para quem está entrando, para esse aluno, para poder responder de uma forma um pouco mais livre. Beleza? Não existe a melhor forma. Questionário e entrevista são bons do mesmo jeito. Na verdade, o que vai definir se você vai usar um ou outro instrumento ou uma combinação dos dois é justamente a sua demanda enquanto avaliador. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários, que rapidamente eu respondo vocês e a gente vai sanando essas dúvidas que vocês têm. Beleza? No mais, fiquem atentos aos próximos vídeos. Um abraço e muito obrigado.